Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Máquinas Pensantes. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Juliano Guimarães, ele que é fundador da Rurax. Tudo bem? Tudo bem, professor? Como é que tá? Uma Tudo honra bem. estar aqui. Prazer é meu. Antes de você se apresentar melhor e falar da Rurax, eu quero pedir para você se inscrever no canal. Isso é muito interessante para a gente, tá bom? Aqui embaixo, aqui, clique no botão inscrever aí, se inscreva, né, o Juliano? O Juliano tem um trabalho muito focado com inteligência artificial no agronegócio, né? Isso tem crescido muito, tem cada vez mais evidenciado em todos os meios de comunicação e nas nossas vidas. Então, o Juliano não tem ninguém melhor para falar para a gente sobre isso do que ele, que tem já uma startup no mercado, né? Uma startup já com grande tempo já, e ele vai falar sobre isso. Por favor, Juliano, fica à vontade. Tá. Eu não sei se é bom dia, se é boa tarde, assim, não, né? Depende da hora que Olá, está pessoal. assistindo, né? Exatamente. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui, é uma honra também, até porque você já entrevistou grandes nomes da inteligência artificial, da tecnologia em Goiás, que são referências nacionais e internacionais, como o Aham. professor Anderson, Celso Camilo, professor também. Então, é uma honra estar aqui. E inteligência artificial hoje está em tudo. Eu tinha uma operação de desenvolvimento Aham. de software e tudo mais, e a gente resolveu vender a nossa parte e ficar e investir numa startup. E como o Estado tem uma vocação para o agronegócio, a gente falou, ó, esse acho que é o caminho. A gente viu que não era um mercado tão consolidado e que aqui tinha, começando um centro de pesquisa e desenvolvimento na Isso Universidade no Federal de CEIA, Goiás, no exatamente, no CEIA, CEIA, é. que é o Centro de Excelência em É. Inteligência Artificial, que hoje é o melhor hub de inteligência artificial do O Brasil. CEIA foi até destaque num documento que a Google fez sobre startups. Sim. Ele foi destaque lá. Desculpa, já só Não, fique à vontade, assim, e o podcast é bom porque a gente vai trocando informações É. nesse sentido e vai ficando até mais dinâmico. Aham. E o professor Anderson, hoje, ele é referência, hoje não, mas já tem algum tempo, em inteligência artificial, não só no Brasil, mas fora. Esses dias ele foi fazer palestras em Harvard. O Aham. pessoal ficou encantado. Tem aí umas 5 dezenas aí de grandes projetos que ele faz, tanto com startups como com grandes empresas também. E nós fomos uma das escolhidas para poder montar o nosso marketplace. Quem não sabe, marketplace é uma loja virtual que pode vender uma série de produtos ou produtos diversificados, só que o nosso tem produto diversificado, mas só do agro. Certo, focado no agro. Então, o que a gente fala é que a Rurax é o marketplace que conecta o produtor rural ao mercado e às inovações através de inteligência artificial. Então, nós fomos acelerados pelo CEIA, Aham. também pelo Sebrae, e a gente vem crescendo e aumentando. Hoje nós temos uma base de 800 mil produtores rurais e a gente sabe qualificar esses produtores rurais. É importante dizer que tudo sendo respeitado pela LGPD, que é a Lei Aham. Geral de Proteção de Dados. A gente foi Sim. eh, eh, melhorando, incrementando, enriquecendo essa base, mas hoje eu posso fazer ofertas para o produtor de soja, ofertas de soja para o produtor de soja. Não faz muito sentido, se a gente não qualificar essa base, a gente mandar, por exemplo, ofertas ou informações ou mesmo notícias. Para quem não é de interesse, não é da área, Às vezes eu vou mandar um é, produto da pecuária leiteira para é. um produtor de milho, por exemplo, não faz muito Então essa sentido. mediação a Rurax faz, né? É Ela isso, né? faz isso automatizado. Certo. Então, a IA atua nesse sentido. Hã. Então, quando a gente fez isso, um sistema de recomendação, que é o que todo mundo usa, né? O que todo Uhum. mundo usa, assim, as grandes empresas usam, inclusive o Google até oferece, mas o nosso é proprietário. Isso é uma grande vantagem competitiva que nós temos aqui. Aham. Então, se cada vez mais que utilizar mais a inteligência artificial e o sistema de recomendação conhece o usuário e começa a recomendar, os nossos algoritmos começam a recomendar produtos que tenham a ver para esse produtor rural, para que ele não precise perder um tempo muito grande procurando produtos que não têm interesse ou separando os produtos que realmente são do interesse dele. Entendi. Quando a gente fala em automação, fala em tecnologia, inteligência artificial no agronegócio,
nos remete aos profissionais que atuam na área rural, no agronegócio, a mão de obra mesmo lá, né? Sim. E como a gente não é da área, você fica pensando, aquele trabalhador que não sabe operar essa máquina, não sabe, está encantado com aquela máquina, mas não sabe trabalhar com ela, precisa de uma formação, uma qualificação. Eu acho que isso é muito focado também, né, no agronegócio hoje em Goiás e no Brasil, não é isso? Sim, hoje tem se investido bastante em qualificação, não só no Aham. agronegócio, mas no Brasil. Eu acho que a gente deveria eh, largar ou abrir mão dessas discussões ideológicas e investir em tecnologia na base, como a China fez e ficou e virou o país mais tecnológico do mundo hoje. Quais Hoje, discussões ideológicas? Não entendi. às vezes a gente está falando ali de, eventualmente, de educação de gênero, ou menino usa azul, menino usa rosa, e na verdade, se a gente colocasse tecnologia nessa base, hoje nós temos um déficit de 70 mil pessoas por ano no Brasil em tecnologia. Então, são empregos extremamente ou muito bem remunerados, acima da média do mercado, e se a gente investisse mais fortemente em tecnologia, a gente melhoraria a renda, a gente conseguiria gerar mais riqueza e desenvolver mais o país nesse O sentido. senhor acha que o poder público tem se alertado para isso, feito isso, se dedicado nessa qualificação que o senhor falou agora aí? Eu posso falar por Goiás. Sim. Goiás está fazendo assim, porque como a gente mora aqui, Aham. convive aqui, Goiás tem um exemplo muito bom, que é a Escola do Futuro, que está trabalhando e desenvolvendo jovens que em programação, em Aham. robótica, em algumas outras áreas da tecnologia. Eu acho isso extremamente importante, porque hoje, por exemplo, uma máquina, uma colheitadeira, ela é muito cara. Ela custa de 1 milhão a 5 milhões, e hoje já tem até simuladores para que os profissionais possam fazer, trabalhar e treinar nesses simuladores até pegar uma máquina dessa ou até para se reciclarem. E isso aumenta muito a produtividade, mas também aumenta muito o ganho do trabalhador que está no campo, enfim, e vários outros cursos de tecnologia também que podem ser utilizados Aham. Mas aí. mas acaba tirando um pouco do emprego. Não, por exemplo, numa plantação aí de, 5.000 hectares, eu tinha, sei lá, 100.000 não, 100 funcionários. Com a implementação, eu vou ter 3, 4 ou não? Eu acho que a tecnologia, de uma forma geral, ela ajuda. Então, os empregos se transformam. Por exemplo, antes, e posso te falar de algumas outras indústrias também, que Sim. a gente pode falar, mas antes você não tinha piloto de drone. E hoje é uma profissão requisitadíssima no mercado. É, tratoristas, né, de grandes máquinas ou de Aham. colheitadeiras são pessoas difíceis de achar hoje, porque não tem, e ele recebe muito bem. Então você vai criando novas oportunidades também com a tecnologia. Você tem as pessoas que fazem mapeamento de solo Aham. com IoT, com sensores para detectar umidade do solo, para detectar pragas, uma série de outras coisas que antes também não tinha. E nisso você aumenta também a produtividade. Então Aham. eu sempre acredito que a tecnologia ela transforma e transforma para melhor. Por exemplo, até hoje a gente não assim está implantando mais agora a ferrovia. Nos Estados Unidos implementou a 1850, Aham. mais ou menos. A gente via ali nos filmes e tudo mais que os bandidos assaltavam onde que passava a riqueza do país. Aham. Ah, nós vamos tirar os caminhões, vai diminuir o emprego? Não, eles vão se transformar. E não Aham. vão tirar, vão ser complementares. Sim. Né? Então eu acho que a tecnologia soma. Certo. No agronegócio, o custo, para você implementar a tecnologia usando inteligência artificial, que não tem como não ser, é alto esse custo hoje para o agricultor, para o pecuarista? Eu sempre penso num custo-benefício. Certo. Tudo que você investir, você está esperando um retorno. Aham. Por exemplo, tem uma empresa que a gente acompanha há algum tempo e eles estão trabalhando com nanotecnologia para melhorar tanto a resistência da planta, Sim. e isso de uma forma biológica, né, Hã. sem gastos ou sem pesticidas, esse tipo de coisa, e teve uma produtividade de 15% em vários testes que foram feitos, testes grandes, inclusive, de norte a sul do país. E aí eu te pergunto, foi caro ou foi barato?
Na verdade, o investimento se pagou muitas vezes. Então, quando você investe em tecnologia e aumenta a produtividade, o próprio retorno ele já se paga. Então, para você ver, a produtividade da soja no Brasil aumentou 15% nos últimos 10 anos. Em Rio Verde foi o dobro disso. Teve vários investimentos em tecnologia e esse é um caminho sem volta. Você sempre vai aumentar Quando, a quando, quando o senhor fala produtividade. que Rio Verde foi o dobro, o senhor está me dizendo que a tecnologia tem uma responsabilidade primária nisso aí? Tem total. É? Quando você começa a investir na qualidade das sementes, no monitoramento das pragas, Aham, no sensoramento da umidade das lavouras e por aí vai, e uma série de outras coisas, na melhora da, da, das máquinas, né, que aham, você tem menos desperdício, você tem um incremento na receita muito grande. Mas a gente não precisa falar só da produtividade ou da lucratividade. aham, Por exemplo, se você pega a mesma área e aumenta 30% da, da produtividade, né, da produção dessa lavoura, você está falando de sustentabilidade também. aham, Você não tá derrubando, não está desmatando nenhuma árvore e está aumentando 30% dessa produtividade. Você está gastando menos gás carbônico no transporte, porque você uhum, já faz tudo, né, das máquinas e tudo mais, de uma vez só. Então você vai aumentando muito isso e isso é extremamente relevante até para a segurança alimentar. Tem vários países que falam muito em segurança alimentar, até aham, pelo excesso de população, ou países muito populosos, né? Ou que passam por momentos de seca até mais severos, né? Que aham, outros e tudo mais. Então, isso é extremamente importante até para a população mundial. aham. Eu acho que a aplicação de fertilizantes também foi potencializada, né, com esses recursos tecnológicos, né? Eu vejo muito esses programas também e vejo lá a, a- a aplicação aérea, né, Sim. de pesticidas, eu posso falar assim? Pode. Herbicidas, pesticidas, Herbicidas, né, fertilizantes, fertilizantes, isso. né, que antes não era assim, né, você fazia Sim, isso terrestre, agora você sim. faz por aéreo, né? Sim. Assim, e não só por aeronaves, né, Aham. fazendo isso, são esses aviões que fazem, né, essas pulverizações e etc., Mas hoje mas já, por já faz com drones drones, também, né? com Isso drones. E você já faz ia. hoje, dependendo do drone, até mais de 100 hectares por dia com um drone. Se você aumentar essa quantidade de drones, você pode aumentar principalmente para propriedades menores e você pode fazer ele muito mais focado em determinadas regiões que precisam de determinados talhões, né, que Uhum. como é dito, para poder resolver um problema pontual nesse sentido. Mas o drone ele faz isso, faz a fertilização, Aham. eventualmente tem o pesticida também, faz uma série de outras aplicações, mas também ele faz um mapeamento é, da área até para fins de fiscalização Aham. ou qualquer outra modelo aí de monitoramento. Aham. Diante de tudo isso, a qualidade dos alimentos e o preço, isso é sentido por nós? Eu acho que sim, eu acho que o preço abaixou, É? diminuiu nesse sentido. A qualidade, assim, a gente tem que ser um pouco pragmático nesse sentido. Se a gente vivesse de agricultura orgânica, muito mais pessoas estariam passando fome, mas muito mais. Ela não consegue dar a escala que a agricultura de precisão consegue. Aham. Então, nesse sentido, hoje a agricultura orgânica, muitas vezes, ela é para rico. Ela é para aquela pessoa que pode pagar 2, 3 vezes mais no quilo do tomate, Aham. na alface e tudo mais. É lógico que tem melhorado nessas aplicações e a biotecnologia tem ajudado bastante a ter menos agrotóxicos aí, nas plantações, mas de uma certa forma tem pesquisas e aí a tecnologia entra até antes, né, nas É. pesquisas das sementes para tornar sementes mais resistentes, sementes maiores, tanto resistência ao clima, né, às intempéries do clima, mas também a pragas que acontecem e desde que mundo é mundo, desde as pragas do É. Egito aí a gente tem notícia que tem É. as pragas e tem um controle hoje mais efetivo em relação a isso. Às vezes eu compro um tomate, eu sinto o cheiro do veneno nele. É mesmo? É normal isso? Não, não é No normal não. tomate também, não? Não é normal não, mas o tomate é um dos
dos alimentos, né, que é mais necessário Mais colocar atacado isso, por pragas ou por agentes externos aí. é. Mas, assim, eu provavelmente também devo ter algum pouquinho aí, porque eu como tomate todos os dias, assim, gosto muito. Eu tive uma aula e o professor falou que o tomate, ele é o desencadeador financeiro das demais hortaliças. Por exemplo, se o preço do tomate sobe, as demais também sobem. O Entendi. senhor tem alguma coisa nesse sentido? Eu achei interessante, Não, eu nunca me esqueci disso. não conheço, mas provavelmente é porque a hortaliça, né, que Aham, mais vende e é o que puxa, né, assim, é é, o carro-chefe ali eh, das verduras e é, tudo mais. Então, acho que por isso, quando ele sobe, as outras também veem no direito de subir também o exatamente, né, preço. Isso é mais uma. já que meu chefe subiu, eu tenho que Exatamente, mais uma coisa de mercado é. mesmo, né? E outra coisa, a inteligência artificial, eu acredito, né, o senhor vai falar melhor, sobre a previsão do tempo para o agronegócio, porque isso vocês trabalham em cima disso, né? Sim, Vocês plantam em cima disso, a sim. colheita é feita em cima, com essa previsão. Tem alongado mais, tem, trazido com mais eficiência a previsão para vocês? Para o Ah, agricultor, para o pecuarista? sim, a previsão ela tem cada vez mais sido mais precisa, Aham, eh, prevendo com mais antecedência também aham. essas intempéries climáticas, ou El Niño, Laninha, mas elas têm acontecido mais vezes, né? Têm É, acontecido com mais frequência. E exatamente. o mundo hoje está numa discussão, né, de como mudar isso daí. Eu acho que a gente tem que fazer, do É, jeito que está não dá, mas não adianta fazer uma pressão tão grande na Amazônia, eh, do Brasil, e a China e os Estados Unidos continuarem poluindo do jeito que eles estão poluindo. aham, Então não resolve. A gente hoje tem em torno de 64% do nosso território preservado. Então a gente tem, para você ter uma ideia, uma das grandes pautas que tiveram no final do ano passado dos produtores rurais da Europa é que eles não queriam manter ou reflorestar 4% só da fazenda deles. 4%. Aqui no Cerrado, que se fala muito, a gente tem que preservar 20%. E se você Aham, for ver, tem 96% ali preservar, assim, aham, que os produtores estão de acordo com a aham. lei. Na Amazônia, são 80%. E aí, nesse caso, eu acho que muito disso não está só nas fazendas, mas nessa venda ilegal de madeira, Sim. né? Porque se tem alguém cortando e vendendo, tem alguém comprando. Uhum. E aí tem que fazer ali, às vezes até entrar o IoT ou um rastreamento dessas madeiras ou comprar madeiras só rastreadas. Sim. Porque aí você combate também esse tráfico de floresta, né? Esse É, tráfico de é. madeira. Né? Porque se não tem comprador, É, não tem por que desmatá-la, né? isso passa pela preservação, né, da natureza, né. Eu Sim, acho que tem potencializado também, com esses rastreamentos agora muito evidente, hoje você tem tudo, todos os dados, né. sim, Até a sim, preservação você sabe se está sendo preservada ou não. E sim, como que isso tem sido rastreado, sendo apurado, pelo agronegócio, né. sim. Eu acho que a Rurax tem isso também muito claro, e com o uso da inteligência artificial. Como tem evidenciado essa preservação da natureza atualmente? Eu acho, assim, e aí eu acho que o Brasil está à frente nesse Aham, mercado. aham, Assim, eu acho que tem países que degradam muito mais a natureza. E assim, o que eu acho é que, por exemplo, a gente tem que fazer tratados, mas que realmente vão ser cumpridos mundiais. sim. Porque, como eu estava falando, se a China continuar poluindo, ela diminuiu a Aham. poluição, mas daquele modelo, não adianta a gente pode fazer o melhor dos modelos, que Ah, não vai tá. resolver muito nesse aquecimento global. A mesma coisa dos Estados Unidos e alguns outros países. Aham. E muitas vezes isso é uma briga econômica, ela não é ecológica, ela Sim. não é sustentável, infelizmente. Então, agora o Macron veio, quis refazer o tratado, né, Mercosul, União Europeia. Isso é uma briga econômica. Aham. Esse tratado veio sendo construído por 20 anos e a última atualização foi em 2019. E ele veio, não, porque esse tratado está velho, a gente tem que refazer um outro, porque eles têm medo dos nossos produtos entrarem na Europa, que nós somos muito mais competitivos, nós temos uma produtividade muito maior, nós temos mais escala e eles não querem que a gente entre lá. Então, isso é um embargo econômico, Sim. não é ecológico. A gente tem até mais Aham. sustentabilidade do que eles. Sim.
E a questão hídrica, a água, né, preservação da Sim, água, como é que é retirado isso lá, está preservando, né? As sim. nascentes estão sendo preservadas, né? Porque há uma discussão também forte nesse sentido, né? Eu posso plantar aqui, mas eu preciso preservar as nascentes aqui. Certo. Até, recentemente, acho que semana passada, eu vi, você estava falando até de monitoramento, né, Aham, de controle nesse sentido, eu vi uma matéria na TV Anhanguera falando que mostrando umas fazendas que fizeram um duto, irregular lá e eles viram isso por satélite, viram essa movimentação. Quando eles iam começar, eles já embargaram, já aplicaram uma multa que era perto do Rio Araguaia uhum. para não deixar isso. Então tem um controle muito, de perto e eu acho que tem que ser feito assim um controle rigoroso sobre as nascentes dos rios, porque isso aí é um eu nem sei se é um tiro no pé ou se é um tiro no É, coração, porque se você matar onde que acaba não tudo. tem água, não tem É, vida e não tem plantação, né? aham. Então isso aí tem que ter um controle muito grande e uma conscientização também. Vi uma outra matéria que o pai falando para o filho lá que ele desmatava muito e tudo, e com o filho ele chegou na gestão da fazenda e tudo mais, ele ficou um pouco desconfiado e hoje ele tem vergonha do passado dele ali, nesse Ah, contexto tá. onde que ele tinha feito Aham. esses desmatamentos, reflorestaram ali nascentes, etc. E hoje eles melhoraram a produtividade nesse sentido, porque manteve a água, né? É. Ela é fundamental. Essas, máquinas mais recentes aí, elas precisam de conexão com a internet, né. Sim, Os proprietários, os donos, os gerentes acompanham de longe o que está acontecendo, a sim, quantidade de sacas colhidas e assim por diante, né. sim. As conexões, né, nessas regiões são boas de internet? Os Não, mas hoje nós temos alternativas, Aham, né, assim, a gente quando a gente pensou na nossa plataforma, a gente viu, ó, nas fazendas não tem internet, mas uhum, na sede tem, até pelas, telefonia rural, você aham, tem alguns modelos desses aí de internet. E agora com essa Starlink do Elon Musk, que aham, você faz por satélite, melhorou bastante isso daí, eu acho que é o caminho, ela e futuramente vai ampliar essa área né, de conexão e você vai começar a fazer colheitas autônomas. aham, Na John Deere já tem modelos desses, já estão sendo feitos e não aqui no Brasil, mas já tem uhum, bem avançado isso daí, que eu acho que vai ser o futuro, porque você vai ter um controle total da máquina, né? Porque ela não é só ir e vir ali, fazer a colheita, mas ela vai ter um coração ali, um cérebro ali, sabendo se a máquina vai dar problema, se não vai e tudo. aham. E então você tem uma produtividade, um aumento, né, desse tempo de colheita. Para você ter uma lavoura totalmente automatizada, inclusive com veículos autônomos que o senhor citou, eu acho desde o nascimento dela tem que ser mapeado, né. O Sim, sim, tipo de total, solo, total. se é acidentado, se não é, se Sim, existe árvores, né, tem que ser mapeado totalmente para que aqui isso aconteça, eu entendo assim, porque a sim, plantação vai ser feita automatizada, né, sim, se precisar regar, também vai ser automatizado. sim. A limpeza ou não faz mais limpeza? Tirar os matos dali. Acho que nem faz mais, né? Não, faz assim, Faz? na primeira, vamos lá, no primeiro plantio, Aham, sim, você tem que tirar muito, porque senão você estraga todas as máquinas, mas depois com o tempo você vai vendo que já foi totalmente, tirou todas as raízes, aham, tocos e etc. Depois disso, aí sim, você põe calcário, você faz a cobertura do solo, você protege o solo para ele não ressecar e etc. Vai fazendo as aplicações. Então, mas todo esse hoje você já consegue fazer esse mapeamento, você já consegue colocar sensores até para ver a umidade do solo, para ver, até irrigação você pode fazer por talhões, então você consegue controlar isso muito bem, por tecnologia, que é aham. lógico que está envolvido aí também inteligência artificial, conexão com satélite e várias outras aí que a gente poderia citar. É, hoje nós temos, menos, moradores nas zonas, rurais, né. Eu sou do interior, sou da roça, eu tinha muitos vizinhos, hoje eu não Sim, lá sim, onde eu morava não tem mais, né. você S nem s conhece os vizinhos, Nem né? conhece os vizinhos, hoje não tem essa quantidade de pessoas lá mais. E de onde vêm esses profissionais para atender essa demanda que vocês têm, né? Certo. E são pessoas mais qualificadas que eu estou entendendo aqui, né? Até Sim. porque tem essa demanda de tecnologia, né? A operação de uma coletadeira não é mais como era. De onde vêm esses Sim. profissionais? Eu acho que todo mercado,
toda a indústria, você tem os profissionais júnior, pleno, sênior, e aí você tem ali, dentro disso aí também as qualificações. Então eu acho que tem mercado para todos. Eu acho que o estado de Goiás fez uma política de estado que eu acho que foi há 40 anos atrás, e os governadores vieram seguindo, que eu achei muito interessante, que é o antigo fomentar, produzir e tudo mais, que é criar cidades polos e dali você colocar indústrias, empresas, né, que gerem emprego e também universidades para que essa população não precise ter oportunidades na capital, como aconteceu em outros estados. E eu acho que Goiás aconteceu um pouco isso. É lógico que as grandes cidades, e até pela serviço, né, que movimenta muito, ainda tem isso, mas tem um caminho inverso também das pessoas saindo de São Paulo, saindo de outros centros, com oportunidades melhores, tanto em Goiânia como nas cidades polo, como Anápolis, Catalão, Rio Verde, por exemplo, tanto que Rio Verde cresceu nos últimos anos, e mais outras cidades, Aparecida. Então, assim, tem um caminho inverso também nesse sentido. Eu acho que boas oportunidades você consegue trazer talentos de vários e vários profissionais de vários lugares do Brasil. A gente falava antes de a gente começar sobre os veículos autônomos, né? Sim, E o senhor já falava que isso já existe, já tem, né? A inteligência artificial já está em todos os lugares, em todos os momentos, né? Que não é nova, né? Que a gente está, sim, às vezes, alarmando muito sobre isso, né? E certo. esses veículos autônomos, eles estão também no agronegócio, né? Sim, Eu sim, vi também uma matéria sobre isso, onde ele sozinho, ele vai na lavoura, ele faz o plantio, ele faz a limpeza, ele irriga, né? certo. Eu acho que isso também é muito forte no agronegócio, né? Eu tenho visto que está muito evidenciado lá dentro, né? Mas vamos combinar um negócio antes. Não me chama de senhor, não. Deixa eu pensar que eu sou um pouquinho novo. Deixa eu pensar que ainda sou novo. Tá bom. Não vou ficar Eu mais à não vou poder vontade. cortar, tá? Combinado. Assim, a automação, a inteligência artificial já está nos carros. Ela não Sim. está completa, a automação não está completa. Mas hoje, um carro, quando ele vê, dependendo dos carros, ele vê que está chegando um perigo próximo ali, você está numa velocidade acima da que tem um carro parado, ele já freia Aham. antecipado, ele já dá uma freada para você. Você vai mudar de faixa sem dar seta, ele segura a direção. Sim. Cai uma chuva, o para-brisa, o limpador de para-brisa Já já liga começa. sozinho. É. Então, eu acho que isso é muito bom. Os drones mesmo, depois que você fez o mapeamento, ele faz o trajeto e volta Aham. sozinho, né? Assim, então, eu acho que isso cada vez mais vai ser feito nas lavouras e eu acho que vai ser bom também. E aí você vai ter pessoas que vão criando outros empregos. Por exemplo, quem que vai arrumar essa máquina? Aham. São outras pessoas. Quem que é o mecânico dessa máquina? Ah, mas isso aí é um cara qualificado. Vamos estudar então, Sim. vamos fazer cursos. E hoje, estava até vendo esses dias um podcast. E a IA generativa, ela vai mudar muito a nossa realidade. E vou te dar um exemplo, e você pode olhar pelo copo mais cheio ou pelo Sim. copo mais vazio. Estava falando que está criando já tem alguns modelos e tudo, de aula particular por IA. Sim. Aí uns vão falar, vai acabar o emprego dos professores particulares. Eventualmente vai acabar de alguns, não dos especiais, aqueles caras que também têm esse entendimento, né, humano das pessoas, mas da matéria pode ser que acabe. Mas por outro lado, vamos olhar agora pelo copo cheio. As pessoas que são mais pobres, antes elas não tinham condição de pagar um professor particular. E, eventualmente, se ele tem dificuldade, ele ia tomar bomba, ou ele ia ter ou teria que pegar um ônibus ou alguma coisa para ir até a escola. Hoje, ele pode fazer isso pelo celular e ajudar milhares de crianças que hoje, como tem em todas as classes, né, alguma dificuldade em física, em química ou qualquer outra matéria. E ele pode ter essa aula na mão dele. Aham. Então, nesse caso, eu acho que a tecnologia, eu gosto de olhar ela pelo copo mais cheio, Aham. pela metade do copo cheio e Sim. não da metade do copo vazio. E tem umas coisas interessantes. Eu vi dentro desse podcast o pai falando com a IA e ela respondendo ele de uma forma mais serena, mais formal. Aham. Quando entra uma criança, acho que em torno de 9 anos, Ele ela fala, reconhece a voz, ele ele reconhece a voz e fala: e Oi, muda o você tá tom. bom? O que que eu posso fazer para É. você com
com uma voz muito mais fraterna para ter uma conexão com a criança. Aham. Então, assim, nesse nível nós já estamos chegando. Certo. Agora, eu não sei tecnologia, tecnologia também, mas eu não sei IA e tudo, isso é para gênio, isso é para pesquisadores. Não, você pode começar com um básico, você pode começar com aquele superficial, você pode começar com um que te ajude em coisas mais simples, cursos É, para leigos mesmo, exatamente. mas comece, É. né? Porque não adianta assim, não vou ser um cientista, não sei, mas assim, você tem que começar. Você falou, Boa. você falou sobre a IA generativa, né? Sim. Quem que alimenta a inteligência artificial do agronegócio? Porque para ela responder, para ela criar conexões e responder adequadamente, ela precisa ser alimentada. De Sim. onde vem esse banco, né, de dados de alimentação para o agronegócio? Certo. Na verdade, você tem uma infinidade de fontes públicas, Ah, tá. tanto do Ministério da Agricultura, Conab. Estou falando no Brasil, mas você sim. tem de vários outros, né? De Instituto de Meteorologia, Sim. Geografia também, e tudo, IBGE. Então você tem Tem uma conectados infinidade ali, de, né? de, de bases públicas. E, na verdade, ontem eu estava até ouvindo uma reportagem que agora eles estão buscando, antes eram alguns dados públicos, estão buscando até posts principalmente em perfis abertos das pessoas, colocando e está cada vez mais aumentando essa Aham. base e enriquecendo essa base. Você vai perder a privacidade? Vai. Na verdade, vai. Né? Assim, e dificilmente você vai conseguir ter algum mecanismo de bloqueio disso, a não ser que você vai ali para o meio do mato e É, mesmo assim alguém ali do Elon Musk que se quiser vai te achar ali, vai te exatamente. ver e tudo mais. Mas eu acho que tem muito mais benefício. Quando eu comecei minha carreira, já tem um bom tempo, você comprava ficha telefônica e de tempos em tempos você estava na rua fazendo visitas comerciais ou alguma coisa nesse sentido, você ligava para ver se tinha algum recado, se tinha Aham. alguma coisa nesse sentido. Depois passou para o BIP, O BIP. que aí te avisava na mesma hora, você pegava a mesma ficha telefônica e ligava, Acho ou que estava a na gente tem empresa. quase a mesma idade. Não, temos quase a mesma idade. E depois você tem com o celular. Mas ninguém aguenta celular. Você que define o Aham. uso do celular. Você quer usar muito, você vai usar muito. É. Você quer usar pouco, você vai usar pouco. E aí você define quem é dono de quem, Aham. né? Então, cara, assim, a produtividade minha, por exemplo, cara, aumentou infinitamente. Né? Assim, você consegue, nessa mesma hora, ou numa sala de espera, ou em algum negócio, você consegue trocar uma série de mensagens, responder algumas coisas que antes você só faria isso no final do É, dia. era. Né? Assim, Até quando o senhor citou aí sobre substituir o Você professor, falou senhor, hein? desculpa, o Celso Camilo falou que vai substituir em determinadas tarefas. Sim, Então, tarefas repetitivas, a exatamente. inteligência artificial vai substituir, sim. Sim, E ele falou uma coisa interessante, que vai sobrar tempo para a gente ter uma convivência melhor com as pessoas. O que vai depender é o gerenciamento disso. exato. Acabou chegando na sua fala. Exatamente, eu concordo com isso. E assim, eu não estou recriminando Aham, aqui, você faz o que você quiser da sua vida. Quem sou eu? aham, Mal cuido da minha, assim, nem sei se eu cuido da minha direito. aham. Eu não quero entrar na vida dos outros. Se sobrar mais tempo, você vê o que você quer fazer. Você quer ficar com seu filho, É. você quer fazer um esporte, você quer fazer um lazer, você quer ficar nas redes sociais, você quer fazer um curso. É você que decide Pois é, isso. mas a intenção desse podcast é isso mesmo, a gente discutir isso, Isso. falar, orientar, É. senão não faz sentido, né? A gente Por tá exemplo, vendo acontecer tudo isso e a gente não faz nada, né? Acho que hoje você tem as ferramentas. Antes, quando a gente precisava estudar fora do colégio e tudo mais, você iria para uma biblioteca, né? Você ia para uma biblioteca. Hoje, por exemplo, um trabalhador rural, ele baixou um podcast ou um treinamento mesmo mais formal e tudo mais, ele vê isso no celular, antes ele teria que ir para a cidade para fazer isso. é, Olha o tanto que melhorou, e aí ele teria que pegar, vamos lá, se a fazenda é perto, 40 quilômetros ali para ir e 40 quilômetros para voltar. Hoje ele faz, janta em casa, aham, fica com a esposa, ou fica com a mãe, ou fica com aham, os irmãos. Então, ao tempo que você ganhou, e fora risco e essas é, coisas também que você tem nesses trajetos e é. etc. Então, eu acho que a tecnologia ajuda muito. E qual que é a previsão de mercado e preços com a inteligência artificial para o agronegócio? Eu acho que o mercado, assim,
ele tem uma consolidação muito grande. Aham. Então, isso até hoje é difícil de fazer. Você consegue fazer as cotações, você consegue fazer de certa forma, alguma previsibilidade, mas acho que o Brasil ainda carece de algumas políticas públicas aí para ajustar preço e tudo mais, para a gente não ficar tão refém dos grandes compradores mundiais aí, como China Aham. e alguns outros nesse sentido. Agora, são coisas de mercado. A Aham. inteligência artificial ajuda, sim, mas se a gente não tiver, por exemplo, mais armazenamento é, dentro do Brasil ali para Aham. segurar um pouco se precisar e etc., é difícil a gente controlar preços nesse sentido. Hoje a gente tem em torno de 40% de capacidade de armazenamento. A Aham. gente precisava aumentar isso pelo menos o dobro. Porque, então vamos segurar os grãos aqui uma semana, duas, um mês. Você não estou falando para especular nesse Da sentido. minha produção que eu tenho em Goiás, eu tenho Não, no 40% Brasil. no Brasil. Isso, 40% tem condição de armazenar? isso. E o Então, restante? pois é. E aí você tem que vender isso logo para os grandes trades para poder, e eles já têm os slots, né, dentro Ah, dos portos e tudo aham. mais. Então, se a gente tem uma capacidade maior, eu acho que isso deveria ser uma política pública para a gente, porque o que acontece? Quando tem uma caída, uma volatilidade muito grande nos grãos, você impacta significativamente no lucro e o produtor rural tem que recomeçar do zero. Eu não estou falando só os grandes produtores, não, pelo contrário, eu estou Sim. falando de pequenos produtores também, de agricultura familiar e Aham. tudo. Então, eventualmente, criar políticas, não sei, a juro zero, por Aham. exemplo, para que crie ali um condomínio, né, um consórcio de pequenos produtores ali que coloque ali no meio que possam colocar isso aí para até poder fazer um sistema de cooperativismo, né? Aham. Vender junto, comprar junto, isso ajudaria nesse sentido. Então, tem a IA, só que aí entra a parte humana também, tem Aham. mercado, tem a confiança, que Sim. isso a IA não consegue detectar, É. tem os ajustes corretos para que você contribua com o vizinho e por aí vai, que você consiga também criar políticas nesse sentido e até ações para poder melhorar preço e diminuir custo, algumas coisas nesse sentido. Mas o IA tem ajudado, não o IA, mas a tecnologia, por Aham. exemplo, com um software de gestão. Sim. Antes, ó, quanto que eu tenho aqui? Vou ver. Hoje você tem um inventário das suas coisas, se você quiser, softwares até baratos, né? Você tem um inventário seus equipamentos, seus implementos e tudo mais agrícolas. Você tem um estoque ali do que você tem de fertilizantes e tudo. Você vai pondo tudo isso daí, vai dando baixa nisso. Então, você tem que ser um pequeno administrador, um pequeno comerciante ali para Aham. você ver aonde que você errou, o que aconteceu, para o próximo ano você não fazer a mesma coisa. E você consegue fazer isso no celular, Aham. né? Então, A tragédia que nós tivemos lá no Rio Grande do Sul, qual o impacto dela, no agronegócio, na vida nossa, no consumo desses alimentos? O senhor sim. consegue dimensionar isso? Assim, ainda tá bem recente, né? Aham. E pelo menos até agora não foi um impacto tão grande na, no mercado do agro nacional. Certo. No Rio Grande do Sul, claro, e várias fazendas e partes agricultáveis e pecuária, inclusive perda de animais e tudo É. mais, e de infraestrutura também, máquinas, né, que ficaram debaixo da água, que não sei nem se tem conserto, né, assim, se vai ser poder recuperá-las ou não, né? Aham. Isso realmente no Rio Grande do Sul eles vão precisar de um apoio muito grande. O governo tentou comprar, né, importar arroz, depois viu que não precisava, teve uma polêmica, né, grande Teve. nessa importação, mas depois viu que não precisava, ó, os preços estão ajustados, que era o Aham. que os produtores rurais tinham falado também. Eventualmente não foi nas áreas que tinham agricultura, assim, culturas Aham. mais importantes, como arroz, não que as outras não sejam, mas eu Sim. falo para o mercado nacional, Aham. né, arroz, trigo e tudo mais, até o momento não teve um impacto tão grande, mas você tem dois pontos aí que é importante a gente Sim. falar. Um, são cada vez mais a gente está com problemas aí climáticos, intempéries climáticas e tudo mais, que a gente tem que tomar algumas decisões e melhorar o nosso meio ambiente. Por outro lado, tinha uma série de ações de infraestrutura que os governos não fizeram.
E aí não tem tecnologia que dê certo, porque foram feitos lá os diques e tudo mais, só que eles não deram manutenção. Certo. Então eles não resolveram assim. E aí acabou tendo uma enchente. Ia ter enchente, não tenho dúvida disso. Aham. Mas poderia ter sido minimizada se tivesse feito as manutenções nos diques, se tivessem feito outros diques, porque são áreas muito suscetíveis, né? E aí, se você for ver, salvo engano, foi em 40, na década de 40, teve uma enchente quase tão grande como essa. Aham. E tem lá pequenos registros ali de fotos que foram, e aí depois disso foram fazendo algumas ações para poder prevenir, não prevenir, mas remediar um Aham. pouco quando acontecesse essa tempestade perfeita. E aí não fizeram. E aí é do humano também. Aham. Então aí a gente tem que fazer, porque tecnologia hoje a gente tem. Se você for na Holanda, eles fizeram isso, porque senão eles iam ser Aham. inundados aí há mais É. tempo, né? Isso remete àquela conversa nossa inicial, né? Que a gente Sim, começou a falar dos dados, como vai usar esses dados, né? sim, E se a gente reúne esses dados todos para fazer essa predição futura, sim. né? É muito benéfico isso, né? Não só Excelente. no agro, né? Agora, a gente tem que, Nas ruas, né? No claro, agora a trânsito. gente tem que fazer a predição e fazer, né? É. E executar, porque senão você está fazendo, você está usando até, assim, você está absorvendo tecnologia e não está usando. Aham. O ideal é que a gente use, né? Aham. Se você pegar trânsito também, até hoje já tem algumas coisas de você fazer um mapeamento urbano e o que for melhor. Então, a gente vê hoje, saindo um pouco do agro, mas que isso afeta também, porque você tem que sair das cidades para ir Aham. para as fazendas ou para Sim. o campo, e eventualmente não é só o produtor rural, você tem os técnicos agrícolas, você tem os veterinários, os agrônomos e tudo, e o trânsito nosso está caótico, e com uma estrutura urbanística muito ruim, muito Aham. mal planejada, com ruas Até assim, por o escoamento da produtividade, né? demais. Não Isso a é? gente precisava, assim, estamos começando a fazer isso, usar mais as ferrovias e Aham. tudo para essa quantidade tão grande que a gente exporta. Nós somos aí o grande celeiro do mundo, né? Então a gente tem que pensar e executar essas ações. Isso é extremamente importante para o país e para as pessoas Aham. também, porque se você vai diminuindo esses prejuízos, sobra mais dinheiro. E Sim. sobrando mais dinheiro, ele é mais, de uma forma ou de outra, ele é dividido, Aham. né? Então eu acho que é importante a gente pensar, nesse sentido. Tá. E a manutenção das máquinas lá no agronegócio, ela é feita lá mesmo? Eu tenho uma máquina lá que o senhor falou de 5 milhões custa uma máquina. Sim. É, eu tenho que ter manutenção dela. Eu levo essa manutenção para lá, eu trago ela para cá, como que funciona? Depende, É. assim, né, porque se for um problema mais pontual, eventualmente você tem um mecânico na fazenda, na propriedade, ele faz. Aham. Mas hoje as grandes companhias, as grandes fabricantes têm revendas nas cidades, polos importantes. Então, ou ele tem uma carreta que ele traz esse trator, ou o próprio produtor rural põe isso em cima e leva na revenda mais próxima que tem uma Aham. assistência técnica que resolva isso daí. E hoje, para você, isso serve não só para máquinas Aham. agrícolas, mas para carros também, para revendas de computadores e tudo mais. As revendas que têm técnicos qualificados, certificadas, são as que têm mais oportunidade de abrir mais mercados, porque eles precisam desses técnicos Aham. que estão alinhados com os novos equipamentos, com as novas tecnologias, porque senão não adianta você ter uma máquina dessa e ela ficar muito tempo parada, É, porque não tem ninguém que dê assistência. Você ganha produtividade de um lado e perde do é. outro. Então, tem revendas nessas regiões que dão um suporte e às vezes até em loco também vão alguns técnicos lá para resolver o problema. Eu acredito que até, os problemas das máquinas são previsíveis agora, né. Por exemplo, se ela rodar 5.000 quilômetros, essa peça, vai dar problema, é possível que dê problema. Eu imagino isso também, porque tem tanta informação disponível, pra isso, né, Sim. que já essa máquina já chega lá com essa, possibilidade. Sim, hoje quase todos os veículos que você tem, eles têm automações e automações gerenciais também. Aham. Então, no seu carro, por exemplo, principalmente esses mais novos, 2020 para cá, alguma coisa assim, quando chega lá 10.000 quilômetros, seu troca de óleo a 10.000 quilômetros, ele já te avisa 500 quilômetros antes que você tem que agendar
uma troca de, assim, a manutenção Aham. garantida ali, né, para você manter a garantia do carro e etc. Então você já está alertado, aí você já pega o telefone, liga na concessionária e muitas vezes a concessionária te liga. Aham. Falou, ó, tá na hora de fazer o agendamento ou pelo tempo ou pela quilometragem, e não é diferente das máquinas agrícolas. Aham. E até mais, porque as máquinas agrícolas, você não tem máquina agrícola só para lazer, você tem para trabalho. Então, eles têm que manter essa produtividade, Aham. e esse agendamento, essa organização, porque se chegar 10 no mesmo dia, você não consegue, todo mundo vai ficar insatisfeito. Exatamente. Se você organiza esse calendário, Uhum. chega 3 de um dia, 3 no outro, 3 no outro, todo mundo sai feliz. E mais uma no outro, vamos lá. Né? Então todo mundo sai feliz. Você já encontrou um produtor do agronegócio aí que teve resistência? Falar, isso não vai dar certo, eu vou continuar do meu jeito aqui. Acontece isso, porque toda novidade causa uma estranheza às vezes, né? Sim, ainda acontece, mas Ah, como todo mercado, aham, isso acontece. Mas os produtores rurais, eles experimentaram uma lucratividade, uma produtividade muito boa nos últimos 15 anos ou aham, 20 anos, alguma coisa nesse sentido. Então, hoje eles são menos resistentes. É lógico que empresas novas, tecnologias novas, têm que fazer testes e sim, têm que mostrar ali numa pequena talhão ali da propriedade que o que ele está falando é condizente com a aham, verdade, é condizente com os números que ele aham, expôs. Por quê? Se você pegar, se eu falar, se eu estiver vendendo meu produto é melhor. Se você sim, estiver vendendo o seu produto é melhor. E aí vão ter 5, 10 vendedores ou de produtos inovadores batendo na porta dele. aham, Como que ele sabe qual que realmente é o melhor ou que realmente entrega? Então, tem feito aí testes e muitas vezes eles usam eh, empresas de consultoria para poder fazer esses testes, que são os chamados dias de campo, para mostrar os resultados. E aham, aí essas empresas que prestam serviço de agronomia e eventualmente de outros serviços para esses produtores rurais da região, muito técnicos e tudo mais, eles vão mostrando, fazem os levantamentos, falam, ó, esse produto que realmente entregou o que ele aham, realmente disse, ou o outro não, nem tanto, mas ele está ali para todo mundo ver, sim, né? Ele é bem transparente nesse sentido. aham. Os pequenos produtores se beneficiam também? Eh, Até o momento, nós conversamos de grandes produções aqui, né? De grandes. Não, eu acho que isso serve para pequenas Serve também? propriedades e para grandes. O que que acontece? Normalmente, ou muitas É vezes, porque eu assustei com a máquina de 5 milhões, aí. sim, não, mas assim, o que que acontece? A agricultura, mais do que a pecuária, ela é muito democrática. Aham, Então, quando você vai ali, por exemplo, numa Tecnoshow, que movimentou quase 10 bilhões, aham, na AgriShow lá em Ribeirão Preto, movimentou quase 14, tem muito mais agricultura do que pecuária. aham, Mas o que que acontece? Tudo que um grande produtor rural de agricultura precisa, o pequeno precisa. sim, Então, ele precisa de financiamento no banco, aham, é um mercado que usa muito financiamento externo, ele precisa de semente, ele precisa de fertilizantes, ele precisa de calcário, eventualmente, ele vai precisar de fertilizantes, de herbicidas, enfim, não muda tudo que muito, né? um precisa, o outro precisa. E muitas vezes, esses que investem mais dinheiro, eh, ele acaba refletindo depois para todos os outros. Então, por exemplo, se você pega a Fórmula 1 não é para mim, eu nunca vou ter acesso a isso. Como não? Você teve tração inteligente, freio ABS, EBD, uma série de inovações que foram feitas lá atrás, que todo mundo usa hoje, Aham, inclusive em carros populares. sim, Então, isso acontece, e a tecnologia ela quer, quanto mais você amplia esse mercado, mais é bom para as grandes empresas também, ou para as empresas que, aham, que desenvolvem esse mercado, porque ela tem um faturamento maior, aham, né? Então, eu acho que a agricultura familiar hoje e a agricultura de pequenos produtores, muitas vezes ela é até melhor porque é o próprio dono que está na operação, né, uhum, assim, e ele é que está ali decidindo e tem eventualmente aquele feeling ou faz aquele teste e ele tem uma autonomia maior que eventualmente um gerente, sem desmerecer o gerente, aham, né, assim, mas ele falou: "Ó, vamos fazer, faz e dá certo", ele continua. aham. Juliano Guimarães, qual que é o maior desafio do agronegócio para os próximos anos? Uma excelente pergunta, porque cada um tem um ponto de vista a Aham, respeito dos desafios, né. Você perguntar para o agricultura, ele vai falar um, se você perguntar para pecuária, mas eu acho que
para mim poderia ter dois aí que eu acho que são interessantes a gente pensar. Eu acho que essa volatilidade nos preços, ela impacta bastante, né? Então, depois de um ano ali de trabalho, eventualmente você está pensando que o seu produto vai ter um preço X e ele tem uma depreciação de 30%. Mas não é de agora, Não isso. tem, não é, mas não tem planejamento que resista a isso, né? Ah, tá. E eu acho que a sustentabilidade também ambiental, acho que a gente faz um bom trabalho, Aham. mas a gente tem que achar um meio né, assim, de ter isso até para evitar essas intempéries e tudo mais. Mas eu não acho que o agro é o responsável. Certo. Ele sofre as consequências como toda a população. Se a Aham. gente não mudar aí, eventualmente, uma matriz energética ou de fato mesmo, o Brasil é um país limpo, Aham. né? Assim, tirando ali rios e tudo, mas o Brasil é um país limpo. Você tem as matrizes energéticas hidrelétricas, né? Que Aham. não poluem. Você tem o álcool também, que é muito bom e deveria ser mais incentivado nesse sentido. Aham. E agora ainda vai fazer hidrogênio do álcool, que aí vai ser um A grande energia negócio. também, né? A energia. Então, assim, eu acho que essa questão da sustentabilidade, mas não o Brasil como o vilão, mas Aham. também como vítima desse negócio, eu acho que a gente tem que pensar num modelo aí que a gente, inclusive, capitalize nesse sentido com crédito de carbono, etc. Muito bem, muito obrigado. Ah, Excelente. eu que agradeço, estou à disposição. Acho que o Brasil é exemplo hoje Aham. para o mundo no agro, Aham. não só na parte de produtividade, mas de tecnologia também, de inovações e também de sustentabilidade. A gente precisa fazer alguns ajustes em infraestrutura, mas a gente está no caminho certo. Obrigado, Juliano. Eu que A agradeço. gente conversa mais com certeza, porque tem muita pauta aqui para a gente conversar ainda sobre o agronegócio. E você trouxe isso com muita propriedade para a gente aqui, tá bom? Tá bom, eu que agradeço e realmente tem muitas anotações ali que a Muitas gente pode pegar anotações. um ou outro tema ali e discorrer sobre eles. Obrigado, tá? Tchau, tchau. Obrigado.